Muito bom dia para você aí de casa. Hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro. Final de semana demora, mas chega, né? E aí, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui no nosso RF com você? Então, olha só. Operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas cumpre mandados na região de Campinas. Motorista que atropelou e matou avó e netos no Rio de Janeiro é preso. Polícia prende arma capaz de derrubar avião com traficantes. Após ser agredido, professor pede demissão de escola pública. Candidato a soldado da PM morre durante exame físico em Brasília. Médicos da rede particular ajudam a rede pública a reduzir os níveis de infecção hospitalar. E em apenas 2 minutos, um sono profundo. Já pensou? Especialistas apostam em uma técnica criada nos anos 80 para resolver o problema da insônia. Tudo isso e muito mais agora no RF com você. E fique ligadinho aqui no nosso programa, porque daqui a pouco você vai saber tudo sobre uma nova geração de talentos que tem mudado a cara da MPB. Aliás, o estilo musical que eles representam ganhou até o apelido de MPB Fofa. Você curte? Então não perca, eu mostro ainda hoje. E você vai conhecer agora como funcionava um esquema internacional de drogas dentro de um motel. Quando a polícia chegou no local, que era só de fachada, teve tiroteio. 2 bandidos foram baleados e 8 pessoas foram presas. Nas garagens dos quartos, caixas cheias de maconha. Nos carros parados no pátio, barras e mais barras da droga. No total, os policiais encontraram meia tonelada. A maioria no fundo falso desta van, toda adaptada para viagens longas. Tinha cama, pia e micro-ondas. O motel era só uma fachada. Funcionava como ponto de apoio para a venda de drogas em toda a região. E aqui era só um entreposto, então eles traziam em grande quantidade de outro país, paravam aqui porque não chamariam tanta atenção e daqui eles faria distribuição para vários outros pontos de venda já ao usuário. 8 pessoas foram presas e levadas para a sede da Polícia Federal em São Paulo. 2 criminosos que faziam a segurança dos traficantes morreram durante a troca de tiros com a polícia. Entre os presos está o dono do motel, responsável por dirigir a van trazendo a maconha do Paraguai para o Brasil. Ele vai responder por tráfico internacional de drogas. E agora a polícia vai investigar se este ponto de distribuição pertencia à maior organização criminosa do Brasil. A van era deixada por um traficante paraguaio no estacionamento de um shopping em Cidade del Leste, na divisa do Paraguai com o Brasil. O dono do motel buscava o veículo e dirigia até Cascavel, no Paraná. Passava pelo menos 3 dias na cidade para despistar. Depois, seguia para São Paulo. 920 quilômetros em rodovias estaduais e federais. 2 seguranças vinham na frente, neste carro, vendo se havia policiais no caminho. Uma família foi rendida em São Paulo. Eles queriam levar o carro da família. A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança. Um dos carros dos criminosos está atravessado na rua. O assaltante já desce com a arma na mão. O resto da quadrilha chega no segundo carro, preto. O motorista levanta as mãos, mostrando que não tem a intenção de reagir. Ele é revistado. O resto da família sai pela porta de trás. Tudo acontece muito rápido. Em seguida, os assaltantes fogem, levando os 3 carros. Dentro do carro, uma família incluindo 2 crianças, entre elas um bebê de apenas 1 ano de idade. Já era o segundo carro que os criminosos roubavam em poucos minutos. Antes, eles já tinham roubado o carro prata, que aparece na imagem cruzado na rua. O dono, este corretor de imóveis, foi rendido também na zona leste de São Paulo. Os criminosos foram violentos. O atendimento chegou e me assaltou. Simplesmente isso. Apontou a arma na minha cabeça. Nunca aconteceu. A gente acha que nunca vai acontecer, né? A polícia conseguiu prender um suspeito de participar dos roubos. Os criminosos não querem nem saber, né? Se tem criança, se tem idoso, já chega com violência. Aliás, essa violência que não tem fim, né? E o empresário foi baleado durante uma perseguição na Bahia. Policiais atiraram contra o carro dele. O caso agora vai ser investigado.
O vídeo mostra policiais militares tirando do carro o empresário baleado, logo depois de terem atirado nele durante uma perseguição. Vizinhos da vítima contam que ouviram os disparos. Uns 6 a 8 tiros nessa faixa. Márcio Pérez, de 41 anos, tinha 2 filhas pequenas. Os pais, que moram na Espanha, foram avisados por telefone pela funcionária da casa. O corpo do empresário será velado em Salvador e depois levado para a Espanha, onde será enterrado. E criminosos invadiram uma agência bancária em Porto Alegre. Câmeras flagraram parte da ação dos bandidos. Olha só. As câmeras de monitoramento instaladas no município mostram a imagem de um carro chegando. O motorista estaciona na frente de uma agência no centro de Nova Pádua. A mesma câmera depois mostra um homem correndo, saindo do banco. Atrás dele mais um. Os dois têm pressa. Eles entram no mesmo carro e fogem. Os criminosos usaram lonas para evitar serem vistos por moradores da região central da cidade, vizinhos do banco. A dupla entrou e saiu momentos antes de a porta automática que permite o acesso aos caixas eletrônicos fechar. Esta foto mostra o corte feito no caixa eletrônico. A polícia vai usar as imagens das câmeras da prefeitura para tentar identificar os criminosos. Imagens que circulam em redes sociais mostram um professor sendo agredido e humilhado em uma sala de aula em Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro. Durante 3 minutos de filmagem, alunos ofendem o professor, que demonstra calma em todos os momentos. As imagens mostram o professor sendo agredido em vários momentos. Um dos adolescentes chega a ameaçá-lo. Fala com o professor, cara. Faz isso não, faz isso não, cara. O cara te dá aula, o cara é maneiro. Um outro aluno destrói o quadro branco. No momento, o professor aplicava uma prova. Na hora em que ele tenta fechar a porta da sala, é mais uma vez desafiado. Um dos estudantes toma a prova de um outro aluno e rasga o papel com a boca. O mesmo adolescente lança uma bolsa pesada que quase acerta o professor. Moleque! Queria agora, peraí, que vai acertar. As imagens foram gravadas nesta semana em uma escola municipal de Rio das Ostras, a 180 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. O professor que aparece no vídeo é Tiago Santos. Ele dá aula de português há 10 anos e está nesta escola desde março. Eu saí da escola aos prantos, me senti um inválido, sem poder fazer nada. Tiago conta que assim que tudo ocorreu, imediatamente procurou a direção da escola, que nada teria feito. A Prefeitura de Rio das Ostras informou que o professor teria pedido para continuar na escola e que, por isso, a Secretaria Municipal de Educação teria apenas mudado ele de turma. A Prefeitura também disse que Tiago vai receber orientação jurídica e apoio psicológico. O caso ocorreu em uma turma do 9º ano do ensino fundamental. Os alunos têm entre 16 e 17 anos. Segundo informações da escola, apenas um dos estudantes foi punido com uma suspensão provisória. Já o professor disse que o pedido dele foi para mudar de escola e não de turma, e que a secretaria teria informado que não existe vaga em outra unidade. Ninguém entrou em contato comigo. A Prefeitura, a Secretaria de Educação não fez nenhum anúncio. Que absurdo, né? Uma cena revoltante. Os adolescentes precisam aprender a respeitar os professores. E a polícia identificou o motorista que atropelou e matou a avó e os 2 netos no Rio de Janeiro. Ele é motorista de aplicativo e tinha deixado o carro no conserto para esconder as provas do acidente. Na delegacia de Realengo, na Zona Oeste, o motorista de aplicativo confessou que fugiu depois de atropelar a avó e os 2 netos. Acho que ela atravessou correndo, porque são 2 pistas. Então ela atravessou correndo de uma para outra. Que tem uma divisão assim, se ela fica parada ali e eu tivesse tempo assim de vê-la assim, não. Mas não deu tempo nem de vê-la. Foi aonde que aconteceu o acidente. O motorista foi identificado pela polícia quando tentava esconder as provas do acidente. O carro dele já estava sendo consertado em uma oficina. A ideia dele era não se entregar, ele ia modificar o carro
para parecer que não foi o atropelador. E, inclusive, ele disse que não sabia que tinha atropelado 2 crianças. Pensou que fosse apenas uma senhora. O atropelamento aconteceu há 8 dias em Sulacap. Miriam Moura, de 60 anos, e os netos Caio, de 4 anos, e Rafael, de 7, voltavam da igreja quando foram atingidos. O motorista não prestou socorro. Já na zona norte da cidade, suspeitos de outros 2 crimes foram identificados. Eles eram procurados pela morte de um empresário e ataque a um subtenente do Exército. Os 2 estavam escondidos com outros 3 homens em uma comunidade da Zona Norte quando foram surpreendidos pela polícia. Eles não reagiram no momento da prisão. Felipe Abraão Soares Silva é suspeito de envolvimento na morte do empresário Rubens Mesquita, no túnel Noel Rosa, num assalto em julho passado. Kevin da Silva Pereira teria participado de um atentado contra o subtenente do Exército Alexandre Fortunato da Costa, segurança do interventor federal General Braga Neto, há 4 meses, na zona norte do Rio de Janeiro. A vítima chegou a ficar internada e sobreviveu. E ainda no Rio de Janeiro, uma metralhadora antiaérea foi apreendida com 2 traficantes. Segundo a polícia, a arma seria usada nos próximos dias e tem capacidade até para derrubar aviões. O destino final da arma não foi informado para não atrapalhar as investigações. O que se sabe é que a metralhadora seria vendida por R$200 mil. Ela estava em negociação entre traficantes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro e integrantes da facção que domina o tráfico de drogas em São Paulo. A arma seria usada para uma grande operação criminosa fora do Rio de Janeiro. Nós sabíamos que eles iam fazer essa negociação. Não sabíamos o dia e o local. Então, estamos mantendo desde domingo o revezamento das equipes, monitorando essa transação. O Exército fez uma perícia na metralhadora para constatar se houve algum tipo de modificação do modelo de fábrica, mas já adiantou que ela está em perfeito estado de uso e lubrificada, o que indica que seria usada nos próximos dias. Segundo a polícia, a arma saiu da Rocinha, na zona sul do Rio, e foi levada até o ponto de encontro marcado pelos criminosos na Barra da Tijuca, área nobre da cidade, de onde seguiria para outra comunidade. 2 homens foram presos, o gaúcho Tiago da Silva Lopes e o carioca Pablo Carvalho da Silva. A arma de guerra impressiona pelo tamanho. 1,68 m, a maior deste modelo já apreendida no estado, segundo a Polícia Civil. A metralhadora Browning .50, de fabricação norte-americana, tem capacidade para derrubar aviões e atravessar a blindagem de carro forte. A metralhadora estava desmontada dentro de uma sacola quando foi encontrada pelos policiais. Ela pesa 40 quilos, por isso precisa ser usada sobre um tripé. Para manuseá-la é necessário treinamento especializado. O Exército Brasileiro exige no mínimo 5 anos de formação para que um cadete tenha autorização para trabalhar com um armamento desses. Uma metralhadora igual a esta foi usada na emboscada para matar um dos traficantes mais poderosos do país, Jorge Fará, o rei da fronteira, morto no Paraguai em 2016. E em Limeira, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Nas imagens, todo o material apreendido e os entorpecentes. 992 pinos de cocaína cheios, prontos para a venda. Cerca de 1.000 empedorfes vazios. Litros de éter para refino da droga. Balança de precisão. O material foi encontrado dentro de uma residência no bairro Santa Eulália, em Limeira. Tínhamos denúncia, né? A casa, no caso, a porta da frente estava só encostada e a janela lateral estava aberta. E o indivíduo que foi detido estava dormindo. Só que sentimos um forte cheiro de cocaína. Como a porta estava aberta, adentramos a residência e o indivíduo foi acordado. De imediato ele já disse que tinha entorpecente na residência, que não precisava de fazer nada com ele, que ele entregaria tudo. A guarda chegou ao local depois de uma denúncia anônima. O homem, de 33 anos, já tem passagem pela polícia. Estava em uma sacola, um saco preto do lado da cama. Tinha aí quase 1.000 flaconetes de cocaína cheio, uns 1.000 vazio, mais 1 quilo de um outro pó branco, éter e balança de precisão.
O indivíduo foi apresentado no 4º Distrito Policial e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A perícia foi no local, constatou que era tipo um local para embalo de entorpecentes. O delegado também compareceu ao local. Vai ser ratificada a voz de prisão que foi dada no local por tráfico de drogas. Fica à disposição da Justiça. E a Polícia Civil faz hoje uma operação contra o tráfico de drogas na região de Campinas. São 21 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão temporária, que serão cumpridos na maior parte em Paulínia e os demais em Sumaré, Santa Bárbara do Oeste e Campinas. A investigação já ocorria há pelo menos 3 meses e começou a partir de uma prisão por tráfico que resultou na apreensão de um celular. No telefone, a polícia encontrou informações de que a quadrilha armazenava, vendia e distribuía maconha e crack, principalmente em Paulínia e na região. Em Sumaré, foi encontrada em uma residência um piso falso que dava acesso a um túnel. A Polícia Civil acredita que o espaço era usado para armazenar droga. O porão estava vazio. Os moradores da casa disseram aos agentes que se mudaram há pouco tempo para o local. Os materiais apreendidos e os detidos serão levados para a delegacia de Paulínia. E um cruzamento em Campinas tem sido alvo de reclamação de muitos motoristas. Eles reclamam que a falta de um semáforo tem causado muitos acidentes. Veja na reportagem de Vinícius Boer. O trânsito complica principalmente em horários de pico. Nossa equipe de reportagem acompanhou o movimento das 17 às 18 horas. O fluxo é intenso tanto na rua Lauro Vanucci quanto na João Vedovelo. Márcio pega ônibus por aqui e sabe da fama que o cruzamento tem. Às vezes o carro que vem de lá, ele não para, né? Ele tem que parar lá, mas ele ou entra para cá ou ele vai direto. É onde que acontece o acidente. O último acidente aconteceu no final de semana. Quem passa por aqui todos os dias conta que 2 carros bateram naquele ponto do cruzamento e o impacto da batida foi tão forte que mesmo depois de 4 dias ainda tem peça e estilhaços de vidros espalhados pelo asfalto. É difícil até para atravessar. É muito difícil porque vem carro dos 2 sentidos e eles não respeitam a faixa de pedestre. Então a gente tem que atravessar correndo ou se arriscar e atravessar. É muito ruim. Os motoristas pedem a instalação de semáforo. O equipamento, segundo eles, ajudaria a organizar o fluxo e traria mais segurança. A princípio, colocar um semáforo, né? Colocar um semáforo, acho que ajudaria muito, porque as pessoas não têm essa consciência, né? Vou deixar passar, porque como vem as duas mãos, vem de baixo, vem de cima, principalmente no horário de pico. Para mim é muita dificuldade. Vocês devem ficar o maior tempo aqui esperando. Se tivesse um semáforo aí é melhor. Tem muito acidente, direto a gente vê. Moto, carro, tem muito acidente aqui. Olha o trânsito que fica essa hora. Em relação às reclamações, a INDEC explicou que o cruzamento citado é objeto constante de estudos técnicos e que, no momento, os números e avaliações não justificam a instalação de equipamento semafórico no local. De acordo com a resposta da INDEC, o semáforo, se instalado, ficaria muito tempo ocioso, o que, entre outras consequências, induz o motorista ao desrespeito à sinalização, tornando o trânsito mais perigoso. E um molusco muito popular na culinária catarinense desapareceu das praias. E o motivo? Adivinhe, a poluição. No tradicional mercado público, os poucos quilos de berbigão à venda vieram de outras cidades. O preço disparou de R$10 3 anos atrás para R$40 o quilo. O berbigão é um molusco popular na culinária local. Também chamado de vongole, faz sucesso em restaurantes chiques do Sudeste. O berbigão começou a sumir do mercado em Florianópolis há 3 anos, quando houve uma grande mortandade. Contaminação das águas e excesso de chuva estão entre as hipóteses investigadas. Há uma série de suposições do que possa ter acontecido, alguma questão relacionada a enfermidades, parasitas, vírus, ou uma junção de condições muito estressantes de temperatura. Descobrir as causas da mortandade é o primeiro passo. A solução vai depender de investimentos e pode vir com a produção de sementes em laboratório. Liberadas na natureza, elas poderiam repovoar as praias
e devolver a abundância do passado. E a polícia flagrou 2 homens retirando ostras irregularmente do litoral de São Paulo. Mais uma rede de pesca foi flagrada no litoral paulista em área de preservação ambiental. Nela, nada de identificação. Os policiais ambientais encontraram a tempo de salvar peixes e esta raia, que está ameaçada de extinção. O dono da rede fugiu antes da chegada da polícia. Já 2 homens que capturavam ostras nesta área de Mangue, em Santos, foram flagrados quando colocavam os animais ainda vivos dentro dos sacos. Eles não tinham documentação de pescador profissional. São pessoas que não têm conhecimento, pessoas que estão extraindo de forma irregular, então coloca em xeque até a saúde da pessoa que vai consumir lá como consumidor final. Foram apreendidos 140 quilos de ostras. Tudo foi devolvido à natureza ali mesmo, no local da apreensão. Só por causa de pesca irregular, a Polícia Ambiental já multou na Baixada Santista mais de 120 pessoas do início do ano até o fim de agosto. Nesse período, foram aplicadas multas que somam mais de 12 milhões de reais. A captação de ostra foi a primeira do ano. Os infratores terão que pagar 14 mil reais cada um. Já as redes irregulares estão em primeiro lugar em número de apreensões. Já foram recolhidos, desde o início do ano, mais de 18 mil metros. E um candidato a soldado da PM morreu durante um exame físico em Brasília. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O vídeo mostra de longe a tentativa de socorro. No chão estava Leonardo da Silva Oliveira. Ele tinha 31 anos, passou mal e sofreu parada cardiorrespiratória durante o teste de aptidão física para o concurso de soldado da Polícia Militar. A morte foi confirmada nas redes sociais da PM e, por meio da assessoria, foi informado que o candidato participou do teste porque apresentou um atestado médico específico para o exame. Ele ainda passou por avaliações de barra fixa, flexão e abdominal e foi considerado apto em todas essas modalidades. As complicações aconteceram no momento da corrida. Mas o que pode ter provocado a tragédia? Esta preparadora física explica que um conjunto de fatores pode potencializar o mal-estar, já que esses testes de concurso costumam durar o dia todo. Por isso, ela explica que o preparo físico tem que começar pelo menos 3 meses antes. Aos poucos, passar por um processo adaptativo, preparar toda a parte muscular e articular também, para a gente, no final, ir para o treinamento de força. Cuidar da saúde também envolve a atenção do candidato com alimentação e sono adequados. Por isso, é sempre bom ter a ajuda de um profissional. O esforço é grande, a pessoa tem que estar treinada, ela tem que ter um respaldo de um médico. E médicos da rede particular estão ajudando a rede pública a reduzir os níveis de infecção hospitalar. Olha só como funciona esse projeto. O projeto não inclui reformas nem um alto investimento financeiro. São medidas simples no cuidado com os pacientes que prometem um resultado ousado: derrubar o índice de infecção hospitalar em unidades de terapia intensiva de hospitais públicos pela metade. Em menos de um ano, as boas práticas já reduziram em 23% o surgimento destas inflamações nos pacientes de UTI. A gente pretende que também dentro dos hospitais do Sistema Único, a gente ao longo do tempo chegue nesses resultados favoráveis e próximo de zero. Estes resultados e metas vêm de uma parceria entre o Ministério da Saúde e 5 hospitais privados de referência no país. A ideia é ensinar o sistema de prevenção já usado nestes lugares, onde o número de infecções adquiridas em pacientes de UTI é próximo a zero. Ao todo, 119 hospitais públicos de 25 estados brasileiros estão participando das reuniões e treinamento. Eles passaram a seguir protocolos internacionais de segurança médica. Este mesmo método já trouxe excelentes resultados em hospitais em Portugal e na Escócia. Muita troca de informações, experiência, e a grande vantagem desse processo de melhoria é que todo mundo dentro daquela terapia intensiva é importante para achar o melhor caminho para a gente evitar a infecção para um paciente.
São 3 as principais complicações evitáveis que expõem o paciente em UTI até o risco de morte: a infecção de corrente sanguínea, do trato urinário e a pneumonia associada à ventilação mecânica. Dessas sondas, desses catéteres, o paciente pode evoluir com infecção no local. E isso aumenta o risco de morte desse paciente. Régia é coordenadora do controle de infecção hospitalar de uma das unidades públicas que participa da parceria. Aqui a incidência de infecções já diminuiu 40% em 8 meses. Entramos nesse projeto faz 8 meses e nós já conseguimos fazer uma redução que é esperada para os 18 meses. Uma redução já de 30% nas taxas de infecção. A forma de passar a sonda, de colocar o catéter, tudo tem um passo a passo. Vamos supor que o médico vai passar um catéter central, num paciente, no doente. Ele tem que cobrir o paciente dos pés à cabeça, só deixar exposto a área onde ele vai passar o catéter. Se em algum momento o pé do paciente estiver descoberto, já está errado, né? E o profissional que está auxiliando o médico, ele tem toda a autonomia de falar, está errado. Agora, tanto cumprir quanto fiscalizar as boas práticas se tornou função de todos. Um familiar que de repente entrou ali na UTI sem lavar a mão, a gente já chama atenção, pede para voltar e lava a mão de novo. Quase 5 milhões de brasileiros já desistiram de procurar emprego. O problema é maior na região Nordeste. Iandra já deixou o currículo em várias empresas. Não sabe mais o que fazer. A gente precisa de uma oportunidade, né? Como que a gente vai adquirir uma experiência se a gente não tem uma oportunidade no futuro, né? O Alisson é estudante e busca a primeira oportunidade, mas sempre esbarra na falta de experiência. Quem é na minha idade, por exemplo, não tem experiência em muitas coisas e tudo mais, ou está fazendo faculdade, precisa de um estágio, está muito difícil mesmo arrumar. Uma pesquisa divulgada pelo IPEA mostra uma análise detalhada do mercado de trabalho no Brasil. Segundo o Instituto, muitos brasileiros já desistiram de procurar uma vaga no mercado de trabalho por simplesmente perderem a esperança. Do total de desacreditados, 25% são jovens, que têm entre 18 e 24 anos. Você precisa trabalhar, né, pra, conseguir alguma coisa, mas você não consegue, então desanima, todo dia desanima. Até julho deste ano, o país registrou mais de 4 milhões de pessoas em situação de desalento. O problema é maior na região Nordeste. Em seguida aparecem as regiões Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. O estudo ainda revela que cresceu a quantidade de desempregados que procuram por trabalho por mais de 2 anos. No segundo trimestre deste ano, esse percentual foi de 24%, superior ao registrado nos mesmos trimestres de 2016 e 2017. E um gavião foi encontrado ferido em uma avenida de Jaú. Olha só. Este é o gavião caracoleiro, um animal silvestre que vive em florestas e em beira de brejos. Só que este bonitão aqui deu uma escapada e foi parar na cidade. Foi encontrado ferido, caído numa avenida de Jaú. Moradores ligaram para o corpo de bombeiros, que fez o resgate imediatamente. Com o impacto, o gavião, que pesa 300 gramas, teve uma lesão neurológica e um ferimento grave no olho direito, o que fez ele perder a visão. Acostumado a comer caracóis e caramujos, aqui no hospital, a alimentação tem sido outra. Já que o animal não está podendo caçar, por enquanto a gente está oferecendo tenebre, oferecendo minhoca. A gente balanceou uma ração para oferecer para o animal para não faltar nada para a nutrição dele. Ele é uma ave de rapina, né? Então ele mata para comer. E aqui ele está comendo com uma facilidade muito grande, ele está encontrando fácil, ele já aceita muito a manipulação, como vocês perceberam, e essa característica a gente tem medo de perder. Ainda segundo o veterinário, o aparecimento de animais silvestres que precisam de tratamento no hospital tem sido frequente. E isso é reflexo de um problema que não é de hoje. É sabido, né, por todos, que a gente vive cada vez com menos reservas florestais, e isso está fazendo com que os animais venham buscar comida, venham buscar alimentação próximo às cidades. Agora 12:02. Fique junto comigo até a 1h da tarde. E nós vamos para a tela saber como vai ficar o tempo nesta sexta-feira. Em São Paulo, máxima de 25, mínima de 16 e hoje o dia deve permanecer nublado e pode chover a qualquer hora do dia. Por isso, não se esqueça do guarda-chuva, hein? No Rio de Janeiro, a mesma situação.
Tempo nublado e deve chover por lá também. Máxima de 28 e mínima de 20. Já em Florianópolis, o tempo fica firme e o sol deve aparecer agora à tarde. Máxima de 23 e mínima de 17. E uma árvore caiu sobre um restaurante na madrugada de hoje, no bairro Santa Inês, em Piracicaba. Segundo a Defesa Civil, a queda ocorreu por causa da chuva e dos ventos fortes que atingiram a cidade. A via ficou bloqueada, mas por sorte, ninguém se feriu. Agora vamos ver como foi a agenda dos candidatos à presidência nessa quinta-feira. Álvaro Dias, do Podemos, esteve em São Paulo. Ele deu entrevista para uma rádio e um portal de notícias. O candidato disse que vai priorizar investimento em saúde. Nós temos que revitalizar o SUS com a tabela única e vamos criar também uma carreira típica de Estado do médico federal para atender nas localidades mais longínquas do país. O candidato do PDT, Ciro Gomes, teve encontro no Instituto dos Arquitetos do Brasil, em São Paulo, e recebeu propostas dos profissionais do setor. Ciro Gomes falou sobre a necessidade de uma reforma urbana e projetos de moradia popular, fazendo com que as atividades econômicas se aproximem do lugar da moradia e a moradia se aproxime do lugar da atividade econômica. E as integrações necessárias para a vida em comunidade. Destino de lixo, saneamento básico. Guilherme Boulos, do PSOL, gravou programas para propaganda eleitoral e visitou uma ocupação na capital paulista. O candidato falou que vai priorizar a política habitacional. São 6.300.000 famílias sem casa e 7.900.000 imóveis abandonados. O Estatuto das Cidades diz que o imóvel que está vazio, abandonado, tem que ser desapropriado para moradia popular. E é isso que nós vamos fazer. Já o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez corpo a corpo com eleitores no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo. A Alckmin prometeu uma reforma tributária para simplificar impostos e disse que é contra a volta da CPMF. Contra aumento de carga tributária e ainda mais imposto ruim, imposto em cascata, que atinge a classe média, atinge o mais pobre e que o rico vai deslocar para o exterior os seus recursos. O candidato do PT, Fernando Haddad, visitou o Parque Tecnológico de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Haddad conheceu detalhes sobre o mapeamento das áreas de risco de desastres naturais no país e falou ainda sobre retomar a pasta única do Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje unida ao Ministério das Comunicações. É uma demanda da comunidade científica, levando em consideração aquela ciência que dialoga com o dia a dia da inovação voltada para as famílias mais pobres. Marina Silva, da Rede, também fez campanha no Vale do Paraíba. Ela andou pelo centro da cidade de Taubaté e conversou com eleitores. Marina disse que, se for eleita, vai trazer estabilidade ao país. Elegendo quem tem credibilidade, teremos investimentos, mais arrecadação e, com isso, ampliar cada vez mais os recursos para saúde e educação, combater a corrupção, que tira em torno de 6% do PIB. Henrique Meirelles, do MDB, foi a Aparecida, também na mesma região. O candidato disse que tem experiência para governar o país. Administrei o Banco Central do Brasil e o país cresceu muito depois para o Ministério da Fazenda. Não há dúvida de que sou um estudioso da educação, da saúde e da segurança. Jair Bolsonaro, do PSL, publicou nas redes sociais: o brasileiro desta vez tem a opção de escolher alguém que pegue firme contra a violência. Livre de acordões políticos, mudaremos juntos a direção do Brasil. O boletim médico diz que ele teve um acúmulo de líquido ao lado do intestino e foi submetido à drenagem. O paciente segue com dieta líquida. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve compromisso de campanha. A Polícia Federal tem mais 15 dias para concluir o inquérito sobre o ataque ao candidato Jair Bolsonaro. Com a prorrogação, os investigadores esperam concluir 4 laudos, entre eles a análise do material genético encontrado na faca. Em nota, a Polícia Federal declara que pretende caracterizar a autoria e a materialidade do ato criminoso e determinar as motivações do agressor. 13 dias depois do crime, a Polícia Federal ouviu 38 pessoas.
colheu o depoimento de 15 testemunhas, fez diligências em 7 cidades de Minas e Santa Catarina e concluiu 5 laudos periciais. Atua nas investigações uma equipe de 10 dos mais experientes policiais da área de inteligência da Polícia Federal. Prevalece entre eles a tese de que Adélio Bispo agiu sozinho, sem a interferência de terceiros e por divergências políticas com Bolsonaro. Mas haverá um segundo inquérito para detalhar as apurações. Em apenas 2 minutos, um sono profundo. Já pensou? Especialistas apontam uma nova técnica criada nos anos 80 para resolver o problema da insônia. Olha só como funciona. Em apenas 2 minutos, um sono profundo é o que promete a técnica de relaxamento que pode ser feita a qualquer hora e lugar. Tem completa ligação o estresse e a insônia, porque no momento do estresse, o nosso organismo acelera através de vários hormônios, o batimento cardíaco, circulação, respiração, a contratura muscular, o que acaba tendo um condicionamento do desgaste fisiológico e o dia seguinte a pessoa está com aquele desafio que ela tem para resolver, que já fazia parte mais o desgaste físico, mais o cansaço. O primeiro passo da técnica é encontrar uma posição confortável. Não precisa necessariamente ser uma cama. O local escolhido deve ser silencioso. Em seguida, relaxe os músculos do rosto. O terceiro passo é relaxar todo o corpo de cima para baixo. Comece pelo pescoço, depois ombros, braços e pernas. Na sequência, respire profundamente e devagar. Por último, a etapa mais desafiadora, não pensar. Quando os pensamentos chegarem à mente, por mais difícil que seja, tente bloqueá-los. O ideal é se concentrar em sensações leves e agradáveis, que não exijam muito raciocínio. Uma paisagem ou uma brincadeirinha sem importância, por exemplo. O psicoterapeuta diz que depois de repetir essa sequência de hábitos várias vezes, o cérebro se condiciona e, naturalmente, o sono vem. Hoje, na neurociência, nós estudamos quanto tempo demora para um hábito ser instalado. De 60 a 66 repetições, o cérebro começa a entender aquilo como algo mais atrativo. E foi esse tipo de terapia que essa atleta começou a fazer. Eu demorava muito para dormir, eu só conseguia pegar no sono assim umas 4, 5 horas da manhã. Em poucas sessões, com a ajuda do especialista, Ana Paula já sente a diferença. Eu jogo, vôlei, então isso eu vi no meu esporte, a minha qualidade de treino, de jogo e até mesmo comigo mesmo, a minha saúde. A medicina também tem uma explicação para o método. A etapa de respirar profundamente aumenta o pH sanguíneo. A respiração profunda, ela vai eliminar gás carbônico do organismo, vai levar a mudanças no cérebro mais compatíveis com a sonolência, com a indução ao sono. A técnica de relaxamento não tem contraindicações e pode ser feita em casa, mas em casos mais graves de insônia, a pessoa deve procurar um médico. À medida que eu percebo que eu não estou conseguindo voltar à normalidade o meu sono, e isso está me trazendo um prejuízo na parte profissional, nos relacionamentos ou no meu bem-estar mesmo, aí chegou a hora de procurar uma ajuda médica. Quando você percebe que o retorno espontâneo da sua capacidade de induzir ao sono ou de manter o sono, ela não está sendo obtida. E o Balé de São Paulo está fazendo aniversário de 50 anos. E para comemorar a data, os bailarinos prometem um espetáculo inesquecível. É no balé clássico que tudo começa. As aulas diárias aprimoram os movimentos e afinam a técnica para a dança contemporânea, a principal expressão artística do balé da cidade de São Paulo. Quando eu estou dançando, eu procuro fazer com que o público ele fique lá, me observando pelo buraquinho da fechadura. E eu fico aqui completamente concentrado no meu trabalho, completamente concentrado sobretudo em mim, no meu corpo, para que a dança então venha de dentro para fora. O Raimundo acompanhou como bailarino a maior parte da história da companhia. Foram 31 anos no palco, incluindo o período de espetáculos de contestação e já naquela época de crítica à corrupção. Tinha até saco de dinheiro em cima de uma mesa com os 3 poderes em 1979. Eu acho que porque a dança, é uma arte que as pessoas acham que é só a beleza plástica
esquece que também a dança pode ser muito provocativa, né? Hoje, os 34 bailarinos são funcionários da Prefeitura de São Paulo. A casa deles é o Teatro Municipal, o marco da arquitetura do começo do século passado. Érica é a mais experiente do grupo, 24 anos de balé da cidade. É uma companhia curiosa, é uma companhia que não para. Eu acho que é muito a cara de São Paulo. É uma das maiores companhias do Brasil, né? Do Brasil e do mundo. O balé da cidade completa 50 anos com prestígio internacional. A obra de Stravinsky, composta há mais de 100 anos, ganhou um tom atual. Discutir sobre os problemas do planeta, sobre a ecologia, sobre a destruição do meio ambiente. Então, a minha pergunta é: temos certeza que vem a próxima primavera? E a cantora Anitta recebeu 2 indicações ao Grammy. Olha só. Ela foi indicada ao Grammy! A principal indicação de Anitta é na categoria internacional de melhor canção urbana, com Downtown, uma parceria com o cantor colombiano J Balvin. Nas redes sociais, a cantora escreveu: "Não consigo acreditar, cheguei onde sempre sonhei." A brasileira também recebeu uma indicação na categoria de melhor fusão urbana com Sua Cara, ao lado de Major Lazer e Pablo Vittar. A premiação acontece no dia 15 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Essa Anitta é poderosa, hein? E a partir desta semana, o Centro Cultural da Fiesp, em São Paulo, recebe a exposição Rafael e a definição da beleza da divina proporção à graça, que trará 3 imagens do artista italiano nunca exibidas no Brasil. A mostra obras nunca expostas no Brasil, entre elas as Madonas, vindas diretamente de museus da Itália. A exposição antecipa as celebrações dos 500 anos de morte de Rafael, artista italiano que aos 17 anos já era considerado um mestre. A importância do Rafael vai além do período renascentista. Ele foi o grande modelo das academias de arte. Tanto em suas imagens, a influência da sua arte se tornou tão célebre e habitual que a gente hoje tem dificuldade de reconhecer a novidade que ela foi quando surgiu. Ele foi um grande inovador. Foram 9 meses de pesquisa para reunir cada detalhe da exposição. São cerca de 90 obras, entre livros históricos, gravuras, tapetes e vasos. Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael estão entre os grandes artistas do Renascimento, um movimento que usou os números e a geometria para expressar a beleza e suas proporções. E apesar dos traços clássicos de Rafael, o jovem pintor se destacou pela criatividade e naturalidade das obras. Ele conseguiu não deixar transparecer esse grande estudo, né, e o tormento da criação. Então você tem essas imagens plácidas, belas, elegantes, harmoniosas, né, que te falam de um mundo em harmonia de cores, em harmonia de gestos, né, com uma grande elegância nas formas. Nestas gravuras é possível ver os desenhos que Rafael fez na obra O Massacre dos Inocentes, uma das mais conhecidas dele. Apresentações gráficas e recursos visuais em 3D permitem uma interação maior entre os visitantes e as obras. A cultura, ela alimenta a alma, né? Principalmente para mim como fotógrafa, ver essas exposições, ter esses conceitos, me traz muito conhecimento. Acho que a leveza que ele põe, a emoção que ele põe nos rostos, né? As virgens que ele pinta são humanas, né? Praticamente. Eu acho isso assim muito importante e eu acho que toca quem está olhando. A exposição está no Centro Cultural da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, até o dia 16 de dezembro. Obras de valor inestimável que mostram o talento e legado de Rafael Sanzio para a história da arte. Como historiadora, eu acredito na importância da memória
para nosso pensamento e para a gente poder ver de maneira mais rica o presente e o que a gente faz, o que a gente repete de erros e os possíveis acertos. Agora eu tenho algo inédito e muito importante para falar para você aí de casa. Você mandou a sua foto? Chegou o momento que você tanto esperava. A sua participação, você vai aparecer agora aqui na telinha da nossa Rede Família. Então vamos lá para as primeiras participações. O Bruno, lá de Castanhal, sempre ligadinho no nosso programa. Obrigada pelo carinho, Bruno. O Nicolas de Campinas, aqui do ladinho. Super beijo pra você, Nicolas. Cristóvão, lá da Bahia, também conectado na Rede Família. A Ana Célia também está de olho no nosso programa. Super beijo pra você, viu, Ana Célia? Edmar de Sumaré, também aqui do interior de São Paulo. Super beijo pra você, obrigada pelo carinho. O Alfred de Curitiba, super beijo para você também, muito obrigada pela sua audiência. Erivando também ligadinho no nosso RF com você, super beijo para você, obrigada pela audiência. O José Luiz também está de olho na Rede Família, nos acompanha sempre, muito obrigada pelo carinho, lá de Aracaju. Natalício e Estefânia também estão acompanhando a gente. Super beijo para vocês. O Wellington também está ligadinho, sempre participando. Super beijo para você, viu? E essas foram algumas das participações. Daqui a pouquinho eu mostro muito mais, então fique ligadinho. Ana Vitória, Tiago York, Mariana Nolasco, Ana Vilela e Kel Smith são alguns dos principais nomes de uma geração que está atualizando a cara da música popular brasileira, também conhecida como MPB fofa ou pop rural. São jovens artistas que conquistaram milhões de brasileiros com canções leves e sentimentais. Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Vozes suaves. Ficar. Letras e arranjos delicados. Me queira e queira ficar. Que falam de amor, paz e um mundo melhor. Essas são algumas das marcas de um novo grupo de artistas na MPB. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Folk MPB, pop rural, MPB fofa. Tantos nomes para um movimento que, mesmo em meio ao sucesso do sertanejo e do funk, só cresce. Tem essa alma jovem de ter muitas influências diferentes. Então, por isso, eu acho que é adequado a gente chamar de MPB. Talvez pode ser MPB fofo, porque, de fato, fofo é uma característica que elas têm em comum. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. Um tipo de música que você consegue relaxar mais, né? São umas músicas bastante reflexivas, né? Que dá pra você escutar com a família, em todo lugar. Um dos pioneiros dessa nova geração é o cantor Tiago York. Do jeito que é, da cabeça ao pé. Em 2008, ele começou a compor e cantar em inglês. Em 2013, lançou seu primeiro trabalho totalmente em português. O estilo suave estourou no Brasil e no mundo. Em 2018, Tiago ganhou o Grammy Latino de melhor álbum em língua portuguesa com o disco Troco Likes. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor. Hoje, com 32 anos, o cantor anda distante dos holofotes. Deixou a carreira de lado e não deu muitas pistas do paradeiro. Estaria vivendo fora do Brasil. Mesmo assim, se tornou referência e trouxe com ele outros jovens artistas, como as cantoras do Tocantins, Ana Caetano e Vitória Falcão, duo mais conhecido pelo nome artístico Ana Vitória.
Ana largou a faculdade de medicina para viver de música. Vitória cursava direito quando resolveu seguir a carreira artística. Hoje, a divisão de tarefas do duo é bem definida. A gente, como é muito amiga, a gente divide muito pensamentos iguais, sabe? Então eu acho que acaba sendo uma conversa, eu acabo só assinando embaixo também. As duas têm apenas 23 anos e já ajudaram a criar um novo subgênero musical apelidado de pop rural. Pop rural foi pela necessidade de se dar um nome para o som que a gente fazia. Porque, na verdade, é uma mistura de tanta coisa que chegou pra gente desde sempre. Felipe Simas é o empresário de Ana Vitória e de Thiago York. Segundo ele, a inspiração veio do jeitinho das meninas. Surgiu dessa ideia, assim, delas virem do interior, né? E terem uma coisa muito urbana ao mesmo tempo, porque elas são de uma cidade do interior do Tocantins, cresceram lá, mas cresceram ao mesmo tempo na internet, com muitas referências do pop, de música urbana, e não só brasileiro, mas mundial. É tão particular o meu encontro quando é com você. O álbum de estreia, lançado há 2 anos, foi o 6º mais ouvido no Brasil em 2017 e vendeu mais de 80 mil cópias. Pra chamar de vida. Além disso, também conquistou um Grammy Latino no ano passado. Foi na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, com Trevo, parceria com o padrinho Thiago York. O maior sucesso, Fica, tem a participação da dupla sertaneja Matheus e Cauã e rendeu um clipe com mais de 100 milhões de visualizações na internet. A gente cresceu escutando todo tipo de som. Sertanejo, o funk que tu não gosta tanto, ou sei lá, tudo. E aí isso tudo fez uma combustão aqui dentro e aí veio desse jeito pela gente. Hoje meio que todo mundo faz tudo, sabe? Faz o que quer, tipo, a gente mesmo de querer passear por vários lugares. A nossa geração mesmo, tipo assim, antes eu acho que a galera meio que procurava muito um segmento musical pra se ter, porque era uma parada que se identificava de estilo, sei lá, eu sou punk, eu escuto punk, eu me visto como um punk, eu penso como um punk. E hoje em dia não tem muito isso. O que é que aconteceu? Agora, a dupla Ana Vitória acaba de lançar um novo disco, que elas garantem é ainda mais eclético. Mas o tema principal das letras continua sendo o mesmo. Do teu olhar. Elas falam de amor, do amor pelo amor mesmo, não tem muito rodeio. Pra se dizer. Não gira muita lâmpada. E aí eu acho que isso faz chegar nas pessoas, né? Boa parte de toda essa inspiração também vem dos festivais de música que aconteceram na década de 60. Como aponta esse crítico musical. Aquela música que aquele pessoal fazia, que Elis Regina fazia, o Jair Rodrigues fazia, Chico Buarque fazia, tem muitas semelhanças com a música que esse pessoal de hoje em dia faz, né? Se existe um rótulo de MPB hoje em dia que seja atual, é um rótulo que eu acho que cabe para esse grupo de artistas, porque a MPB na época nasceu como uma música jovem. E a influência dos grandes nomes da MPB não é apenas musical. Está até no jeito de se comportar, de falar. Mesmo com tantas referências de artistas do passado, essa novíssima MPB sabe conversar com o mundo moderninho. No caso, as novas plataformas de música. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Em 2016, com apenas 18 anos, Ana Vilela lançou sua primeira canção na internet. O sucesso veio tão rápido como o Trem Bala, que dá nome à música, que logo virou hit nacional. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.
delícia, né? Eu particularmente amo esse estilo de música e daqui a pouquinho tem a segunda parte desta reportagem super especial. E agora a gente vai continuar conhecendo os talentos da chamada MPB fofa. Você gosta desse estilo musical? Eu adoro. Olha só. Ele é um pouco de mentiras inteiras vazias. Mariana Nolasco é outra cria da internet. Foi na web que a jovem cantora encontrou sua primeira plateia. Como quem vai e vem, porque eu sou de quem. Eu comecei cantando quando eu era adolescente, tinha uns 12 anos na época. Sempre gostei de cantar, de tocar violão. E coloquei um vídeo na internet. Falei, bom, vamos ver o que vai dar. Mas os fãs queriam mais. E aí a galera começou a pedir, falou, e as músicas autorais? E as suas composições? E depois de uns 5 anos que eu me dei conta, caiu a ficha, eu falei, cara, eu posso ser cantora, eu posso seguir o meu sonho, né? E deixe estar. Hoje, com 20 anos, ela lançou o primeiro disco. Era um sonho, só que ele era muito distante da minha realidade, né? Porque eu vim do interior. A infância em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, marcou muito a compositora. Por isso, ela acredita que está no mesmo subgênero do duo Ana Vitória. Porque o pop seria o pop urbano, né? O pop, por exemplo, Anitta, Pablo Vittar, o que é realmente, né, pop, que a galera conhece como pop. Então, eu achei esse termo super legal. O clipe da música Poemas que Colori já teve 10 milhões de visualizações em menos de 2 meses. Nem que sejam de besteiras em conversas tão pequenas, sorri. Me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouve. Lá fora, esse tipo de música pop suave, romântica e com ídolos bem comportados também parece ganhar força. O inglês Ed Sheeran é um fenômeno que lota estádios por onde passa. Dancing in the dark. O também inglês George Ezra, que esteve no Brasil neste ano, segue a mesma linha. Um bom moço com um repertório de músicas que ele define como pop and roll, uma brincadeira com rock and roll. Algumas plataformas de música digital também chamam o estilo de mellow pop. O termo pode ser traduzido como pop açucarado. Doçura também não falta nas canções e na personalidade de outra representante da nova geração da música brasileira. Era uma vez. Era uma vez, o dia em que todo dia era bom. É isso mesmo. Para a cantora que adotou o nome artístico Kel Smith, escrever canções é uma forma de ajudar outras pessoas. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. A letra de Era Uma Vez fala da época em que a artista de 25 anos vivia mudando de casa. Ela é filha de pastores missionários que viajavam pelo país todo. Eu tinha de falar sobre algo real, algo que eu sentia naquele momento era saudade, que todo artista sente, que você sente sendo dentro da tua arte, que é saudade de casa, né? É saudade de quem é o nosso lar e não de aonde é o nosso lar. Milhões de mundos e universos tão reais. Era Uma Vez foi trilha sonora de novela e o clipe oficial da música já foi visto mais de 167 milhões de vezes na internet. Beijo e proteção. Quando já não sei. Kel agora aposta na nova canção dela, Girassol. Desta vez, ela quis falar sobre um tema delicado, o suicídio entre jovens. E giro para onde gira o sol. Essa música é um abraço que eu gostaria de dar em todas essas pessoas que estão em ponto de desistência e dizendo que ainda há esperança do lado de cá. Então calma, você não está sozinho. E eu encontro a luz, sou girassol.
Kel gosta de desafios e não vê problema em disputar espaço com ritmos atualmente mais comerciais, mas também legitimamente brasileiros. Então, assim, nós estamos num momento diverso, de diversidade, eu quero dizer. Então, nós temos o funk, nós temos o sertanejo, nós temos o pagode, nós temos muitas coisas e nós temos movimentos e gêneros surgidos da fusão de outros ritmos. Eu quero aquela vida que a gente inventa. Pop rural, MPB fofa, chame como quiser. A meta principal desses artistas é mesmo tocar o coração de muita gente. Quando a gente faz música, né, a gente quer que chegue nas pessoas. Mas às vezes você nem sabe o que tá causando ali no coraçãozinho. Ninguém parou, pensou e falou, não, agora a gente vai ser da nova MPB. Sabe, eu acho que foi um movimento que aconteceu naturalmente. Eu acho que é muito transmitir a verdade. Ninguém nem percebeu até ele se acomodar. Eu acredito em músicos e em artistas que eu vejo fazendo a música pelo que é Brasil. Porque muito além de dizer popular, eu acredito muito mais no brasileiro que vem no final. E quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Um estilo de música incrível, né? São letras que tocam a gente, né? Trazem alguma mensagem e que de alguma forma nos tocam. A dona Gorete resgatou uma família de pássaros. Olha só. Eles são pequenos. Mas olha o tamanho da mãe deles. Gorete e a ninhada de passarinhos ficaram famosos. O pessoal chegava e dizia, olha, eu vi a senhora na televisão, vi no meu WhatsApp, era aqui e acolá. Todo dia chegavam dizer que tinha me visto. Isso por causa de um vídeo que bombou na internet. Espalhou pelo mundo todo, né? Gorete mora no Grande Recife, em Pernambuco. Tem preço. Ela resgatou os filhotes de passarinhos depois de uma queda. O ninho caiu dessa árvore, que fica bem na frente da casa onde Dona Gorete mora com a família. O filho dela ia entrando com o carro, mas viu o ninho no chão e parou. Foi assim que começou uma verdadeira história de mãe e filhos adotivos. Como era começo da noite, o ninho com os filhotes foi recolocado na árvore, mas os pais não apareceram. Foi aí que a Gorete resolveu cuidar dos pássaros. Eles já estavam com fome há 2 dias. Os filhotes são de uma espécie exótica, bico de lacre, que foi introduzida no Brasil pelos navios que traziam pessoas escravizadas da África. Uma curiosidade, quando esses passarinhos são bebês, a parte interna do bico fica fluorescente, o que ajuda os pais a alimentá-los na escuridão do ninho. Mas a mãe adotiva nem se ligou nisso quando pegou a ninhada. Arrumou rapidinho uma solução para alimentar a passarada. A primeira tentativa foi caseira. Foi, a primeira foi caseira. Como foi? Foi com leite e miolinho de pão. Aí eles estavam até comendo. Mas aí quando eu fui fazer a pesquisa na internet, eu descobri que o leite fazia muito mal, causava congestão e até podia matar o bichinho. Gorete então comprou uma espécie de papinha que foi aprovada pela ninhada. Aí era todo dia alimentando, de 3 em 3 horas, de noite cobria a gaiola, botava perto de uma luzinha para ficar aquecido. Aí no outro dia a mesma rotina. Tudo foi registrado e postado na internet pela mãe adotiva. Respira, respira. Sim, aqui. Com uma cesta de pão, ela improvisou uma casinha bem protegida. Uma touca cheia de palha virou um ninho. Vamos comer? Vamos. Foram 2 meses alimentando e conversando com a ninhada. Era aquele amor, aquele carinho, a gente sentiu o amor do bicho com a gente, né?
Gorete viu as penas crescerem e seus filhos adotivos ganharem cada vez mais independência. Não coloquei nome. Chamava os biquinhos, né? Os biquinhos de lácteos. Depois de um tempo, eles se acostumaram tão bem que, além de se organizar para comer, eles ainda ficavam enfileirados ao final de cada refeição, como se estivessem posando para uma foto. A senhora se deu conta de que a senhora se tornou um pouco que mãe adotiva desses pássaros? Ah, sim, me dei. Eles tinham aquele amor e ora, eles não iam para outra pessoa, só para mim. Interessante, né? Eles parece que me reconheciam mesmo. A seringa, a mãozinha dela... Para esta especialista em pássaros, Gorete encontrou mesmo um jeito eficiente de alimentar os filhotes. Eles associaram a seringa, a mãozinha dela dando no biquinho, como se fosse a mãe deles. Mas vale lembrar, ao encontrar um animal silvestre, o correto é chamar a Polícia Militar Ambiental, que irá encaminhar o bicho para o tratamento adequado. Vamos pro mundo agora, conhecer o mundo, esses meninos. Desde o começo, Gorete sempre pensou em libertar os pássaros. E depois de algumas semanas, sentiu que era o momento de soltá-los. O momento do primeiro voo dos 5 passarinhos não foi registrado. Mas olha aí o registro de uma das visitas que os bico de lacre fizeram depois de serem soltos. Foram 2 semanas de idas e vindas dos biquinhos. Às vezes voltavam 4 deles. Outras vezes, só um. Até que um dia, eles não apareceram mais. Esse momento foi de muita ansiedade, muita, assim, saudade. Já faz 1 ano e meio que os bico de lacre se foram, mas Gorete ainda guarda com carinho a casinha deles. Tenho praticamente certeza que eles estão bem, não é? Porque eles já saíram prontos para a vida. A especialista em pássaros diz que há uma chance de os biquinhos estarem por perto da casa da Gorete. Quando chegar o inverno, eles vão começar a querer se reproduzir, vão querer montar uma família e eles vão embora. Provavelmente na próxima primavera eles vão voltar lá, eles voltam, sabe, para o mesmo lugar que eles foram criados. Para a mãe adotiva, isso já acontece. Da tarde eles passam, não sei se são os mesmos, mas passam muito, o mesmo canto, e se agrupam aqui na árvore, canta para lá, canta para cá, e é uma cantoria linda. Que história linda, né? E se você mandou a sua foto, chegou a hora de aparecer aqui na telinha da Rede Família. Vamos para a tela ver as participações. A Eidjane, lá da Bahia, acompanhando o nosso programa. A Fabiana de Hortolândia, interior de São Paulo, também ligadinha. Ivani e o Juninho de Sumaré, também aqui do interior. Muito obrigada pelo carinho de vocês. O Nori de Rio Claro, também interior de São Paulo, muito feliz com essas participações, viu? O Rildo de Novo Oriente também está acompanhando o nosso programa. Beijo pra você, Rildo. O Cícero e o Andrean. Beijo pra vocês também nos assistindo aqui. O Paçoca, olha só o Paçoca, também ligadinho no nosso programa. Obrigada pelo carinho, viu? A Yara e o João, lá de Catolé do Rocha, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. O Edmar de Hortolândia, aqui do interior de São Paulo. Neuzilene, também lá do Tocantins, assistindo a gente. Obrigada, viu, pelo carinho. A Ana Maria e o Davi Lucas também estão ligadinhos aqui na Rede Família. O Mauro também nos acompanhando lá do Recanto das Emas. Obrigada, viu, Mauro, pelo seu carinho. Olha, Jean, todo estiloso, também ligadinho na Rede Família, lá do Piauí. Obrigada, Jean. O Gilmar também está acompanhando, está assistindo ao RF com você. Beijão, viu, Gilmar?
A pequena Vanessa, ai que linda, fez até pose, né, a Vanessa? Beijo pra você, obrigada pela audiência. A Neide também está ligadinha no nosso programa. Beijo pra você, Neide. Elinai, lá da Bahia, também está assistindo. Beijo pra você, obrigada pela audiência. A Elisângela de Mogi das Cruzes, também um beijão pra você, Elisângela. O José também está acompanhando o nosso programa. Super beijo pra você, José. O Romão, lá no Piauí, também ligadinho na Rede Família. O Frank, que mandou aqui pra gente, que é tecladista. Super beijo pra você, Frank. Olha só o pequeno William também ligadinho aqui de Limeira. Beijo pra você, William. A Maria também está acompanhando o RF com você. Muito obrigada pelo carinho. O Luiz de Elias Fausto também mandou a selfie. Super beijo, Luiz. Olha só o Antônio também assistindo ao nosso programa. Super beijo, Antônio. E o Jean, lá em Santa Catarina, também ligadinho no nosso programa. Islane e a Sabrina. Beijo para vocês duas. Feliz com carinho. E essas foram as participações de hoje. Mais uma semana se encerrando com a graça de Deus. Um ótimo final de semana para você e para toda a sua família. Nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser. Foi muito bom estar aqui com vocês, então eu te espero na segunda-feira. Não se esqueça. Beijo no coração. Tchau, gente!